E aí, tudo bom? Vamos ver agora os exercícios para a gente terminar de fechar a matéria. Você vê que não é nenhum bicho-papão, não tem nenhuma dificuldade, é mais fácil do que muitas outras matérias, não falando mal das outras matérias, mas defendendo um pouco da minha, que é muito boa. A partir do momento que você pega os macetes, aprende e gosta, porque também você tem que gostar. E um dos meus objetivos aqui é fazer você gostar também. Você não precisa gostar para a vida toda, você precisa gostar para passar. Que é o que você quer, é o que eu quero e é o que nós vamos conseguir, tá certo? Então vamos ver aqui os exercícios, que é para a gente recapitular a matéria, ver que não tem dificuldade, ver que não tem segredo, que você vai conseguir, que você vai passar, que você vai ser bem sucedido, vai ser um funcionário público e vai viver bem, vai viver feliz da vida pro resto da vida. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas duas são proposições. A. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. B. Adriana, você não vai para o exterior nessas férias. C. Que jogador fenomenal. D. Todos os presidentes foram homens honrados. E. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. A questão está certa, futuro funcionário público. Observa, a é proposição, porque Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Você tem uma proposição aqui, sim. Você pode classificar. Você tem, inclusive, uma proposição composta, porque esse I aí é um conectivo. Então, essa A é proposição. A B você viu que é uma pergunta. Você viu lá no final um ponto de interrogação, você viu que é uma pergunta. Você sabe que pergunta não é proposição. A C é uma exclamação. Exclamação também não é proposição. A D, todos os presidentes foram homens honrados. Verdadeiro, falso. Mas é classificada, não é? Se é classificada, é proposição. E aqui, ela não admite dois valores, ela admite um. Para quem acha que os presidentes foram honrados, é verdadeiro. Para quem acha que não, é falso. Mas não é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, é proposição também. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. É uma ordem, é uma sentença imperativa. Sendo assim, não é proposição. Então, você viu que a proposição A e a proposição D são proposições, que de fato são duas. Então, a questão 1 está corretíssima, tá certo? Acerca de proposições, considere as seguintes frases. 1. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projetos. 2. O que é o CT Amazônia? 3. Preste atenção ao edital. 4. Se o projeto for de cooperação, universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Letra A. Por quê? Porque só a 1 e a 4 são proposições. A 2 é uma pergunta, a 3 é uma exclamação. Perguntas e exclamações não são proposições. Vejamos aí a 1. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumentos de financiamento de projeto. Eu posso classificar. Desde que eu saiba, eu posso classificar verdadeiro ou falso. O importante aqui é você saber o que é uma proposição. Proposição é o que pode ser classificado. E essa aqui pode. A 4. Se o projeto for de cooperação universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Também é proposição. Inclusive, proposição composta, porque você tem o conectivo aí se, então. Então, a letra certa é a letra A. Tranquilo? Considere as seguintes sentenças. Apresente ao diretor da escola em tempo hábil todos os documentos que ainda não foram assinados. 2. Carlos, como secretário escolar, coordena e executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. 3. Organize e mantenha em dia as cópias de leis, regulamentos, diretrizes, portarias e todos os outros documentos. É correto afirmar que entre as sentenças apresentadas, apenas uma delas é proposição. E aí? Está certo ou está errada essa questão? Certíssima. Porque a primeira frase aí, apresente ao diretor da escola em tempo hábil todos os documentos que ainda não foram assinados, é uma sentença imperativa, é uma ordem. E ordem não é proposição. A 2. Carlos, como secretário escolar, coordena e executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Essa é proposição. Tá certo? Essa aqui é uma proposição. Inclusive, uma proposição composta, tá? Vou mostrar aqui como é que ela é composta. Carlos, como secretário escolar, coordena e executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Vamos mostrar como ela é composta? O conectivo é esse IB aí, entre coordena e executa. Quer separar?
Como é que ficaria? Uma das proposições, Carlos, como secretário escolar, coordena as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. A outra, Carlos, como secretário escolar, executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Você tem duas ligadas pelo conectivo e. Essa é a proposição. A 3 aí. Organiza e mantém em dia as cópias de leis, regulamentos, diretrizes, portaria e todos os outros documentos. Sentença imperativa. Ordem. Ordem não é proposição. Então, de fato, na questão você tem uma proposição, que é a 2 aí. Correta. Tá certo? Considerando as proposições simples que compõem a frase, a música nos conecta a nós mesmos, aos outros e à alma do Brasil, é correto afirmar que a tabela verdade da proposição referente a essa frase tem 8 linhas. E aí? Lembra lá de tabela verdade? Lembra do número de linhas da tabela verdade? Como é? Vamos ver aqui no quadro. Estamos na questão 4, não é isso? Então, como é que a gente sabe o número de linhas da tabela? Número de linhas de uma tabela. O que é? É 2 elevado a n. E o que é n? É o número de proposições. Desculpa aqui, só. Proposições simples, não é isso? Que compõem a proposição. Desculpa. Simples, que compõem a proposição composta. E aí? Ele disse aí, vamos ler aqui de novo para a gente entender. Considerando as proposições simples que compõem a frase, a música nos conecta a nós mesmos, aos outros e à alma do Brasil, é correto afirmar que a tabela verdade da proposição referente a essa frase tem 8 linhas. E aí? Tem ou não tem 8 linhas? Para ter 8 linhas, eu preciso de quantas proposições simples? Vamos lá. Quanto é que 2 elevado a n vai dar 8? Quando n for igual a 3, não é? Observa. 2 elevado a 3 é igual a 8. E aí? Eu tenho 3 proposições simples aí, nessa frase? Tenho, gente. Eu tenho 3 proposições simples. Observa. Qual é uma das frases? Uma das proposições. A música nos conecta a nós mesmos. Essa é uma proposição. Outra proposição. A música nos conecta aos outros. É a segunda. A terceira proposição. A música nos conecta à alma do Brasil. Então eu tenho, de fato, 3 proposições simples. E se eu tenho 3 proposições simples, o número de linhas da minha tabela é 8. Tá certo? Então a questão está absolutamente certa. No concurso, se você sabe o assunto, as questões são assim. São fáceis, você acerta e você passa. Tá? Vamos ver aí a quinta. Considere que A, B e C sejam proposições simples distintas e que a proposição D seja definida por D, A, bicondicionado a B, condicionado à negação de A, condicionado a C. Neste caso, a tabela verdade da proposição D tem 16 linhas. Questão 5 é uma questão errada. Errada. Por quê? Vamos ler aí. Considere que A, B e C sejam proposições simples distintas e que a proposição D seja definida por D é igual a bicondicionado a B, condicionado a não A, condicionado a C. Neste caso, a tabela D tem 16 linhas. Não. Quantas proposições simples tem na proposição D? 3, não é? Eu tenho A, B e C. Se eu tenho 3, a minha tabela tem quantas linhas? 8. Tá certo? Aqui é uma pegadinha. Porque ele coloca essa proposição D, essa quarta proposição, para você se confundir e achar que são 4 proposições simples e achar que são 16 linhas. Mas não é. Porque ele quer saber o número de linhas da proposição D. E a proposição D só é formada por 3 proposições simples. Então, 2 elevado a 3 é 8 e não 16. Então, a questão 5 é uma questão errada. Considere a seguinte sentença aberta. X é um número real e x ao quadrado maior que 5. Neste caso, se x for igual a 2, então a proposição será falsa, mas se x igual a menos 3, a proposição será verdadeira. Observa aí. Ele te deu uma sentença aberta, não é isso? Olha aqui. Questão 6. Ele te deu uma sentença aberta. X é um número real, não é isso? E x ao quadrado maior que 5. Isso é uma sentença aberta, não é isso? E ainda unida pelo conectivo I. Do jeito que está aí, eu não classifico. Primeiro que eu não sei quem é x. Então eu não tenho como dizer se ele é real. Depois x ao quadrado maior que 5 eu não sei também, porque se eu não sei quem é x, eu não sei. Porém, ele deu 2 situações aí.
Ele disse que quando x for igual a 2, essa sentença aqui, aberta, é falsa. Então, 2 é real, não é? É um número real e 2 ao quadrado maior que 5. Vamos lá. 2 é um número real? Deixa eu só ajeitar aqui. 2 é um número real? É verdadeiro. Observa aqui qual é o conectivo. E. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior que 5? Não. Falso. Verdadeiro é falso. Dá o quê? Falso. Não é isso? Vamos ver agora. Ele deu outro valor também, né? X igual a menos 3. E aí? Menos 3 é real? E menos 3 ao quadrado maior que 5. Não é isso? E aí? Menos 3 é real? Verdadeiro. E, conectivo, né? Menos 3 ao quadrado, 9. 9 é maior que 5? Verdadeiro. Então, essa proposição aqui é verdadeira. Tá certo? Então, vamos ler aí agora e vamos ver. 6. Considere a seguinte sentença aberta. X é um número real e x ao quadrado é maior que 5. Neste caso, se x igual a 2, essa proposição é falsa. Se x igual a menos 3, essa proposição é verdadeira. Observe que está batendo com os valores que ele deu. Se está batendo, significa que a questão está correta, tá certo? Lá, do jeito que começou, sentença aberta, eu não consigo classificar. Quando eu substituo pelos valores que ele me deu, ele já me deu os valores de x e já me deu o valor da proposição, não é isso? X igual a 2, falso. X igual a menos 3, verdadeiro. É correto, não é? Porque quando x for igual a 2, a proposição é falsa, de acordo com o conectivo, não é isso? E quando for menos 3, a proposição é verdadeira de acordo com o conectivo. Porque a gente tem uma proposição composta, tá certo? Então a questão 6 está correta e é verdadeira. Considere que as seguintes proposições x, y e z são números reais, tal que x mais y mais z é igual a 1 e 2x mais y mais z é igual a 0. Neste caso, se essa proposição for verdadeira, então será verdadeira também a seguinte proposição: x igual a menos 1 e y mais z igual a 2. Olha a situação que nós temos. Nós temos x mais y mais z igual a 0. Desculpa. Igual a 0 não. Igual a 1. E nós temos 2x mais y mais z igual a 0. Ele diz que se isso aí for verdadeiro, x é igual a menos 1 e y mais z é igual a 2. E aí? Ele está querendo dizer que essas proposições são verdadeiras. Para começar, são sentenças abertas, não é isso? Se tivesse só desse jeito aqui, eu não teria como classificar, certo? Porém, ele diz que isso é verdadeiro se isso aqui for verdadeiro. Então, observa que aqui ele me deu o valor. Ele me deu o valor para x, me deu o valor para y e para z, não é isso? Com esses valores, substituindo na sentença aberta, eu tenho como ver se elas são verdadeiras, não é isso? E aqui, ainda tem um conectivozinho aqui, não é? Tem o e. Então, eu tenho que ter as duas verdadeiras ao mesmo tempo para poder ela ser toda verdadeira. Então, vamos ver. Vamos substituir e vamos ver se dá. Ele diz que x é igual a menos 1, mais y mais z é 2. Observe que y mais z é 2. Isso é igual a 1. Menos 1 mais 2 é igual a 1, que é igual a 1. Isso aqui está correto, não é? E 2x é igual a menos 1, mais y mais z é igual a 2, igual a 0. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 2 igual a 0. Eu tenho 0 igual a 0. Observe que essa também deu verdadeira. Então, mesmo com as sentenças abertas, a partir do momento que eu substituo pelos valores que foram dados, no caso aqui os valores de x, de y e de z, eu vejo se está correta a afirmação que ele fez. Estando correta, e aqui está, observa que 1 é igual a 1 e 0 é igual a 0, então ele afirmou que essa proposição é
verdadeira. E, de fato, essa proposição é verdadeira. Então, a questão 7 é uma questão correta, tá bom? O que a gente tem que ter em mente e o que a gente tem que saber fazer é interpretar a questão, é ler a questão, tá certo? Lendo a questão, entendendo o que está sendo pedido, a gente consegue resolver e consegue fazer. Você pode dizer, mas do jeito que estava ali é sentença aberta. Na primeira afirmação lá é sentença aberta, mas depois que eu substituo pelos valores, eu passo a classificar. E classificando é proposição. Então, preste atenção para não errar. E a questão 7 é uma questão certa. Tranquilo? Vamos para a questão 8 agora. Independentemente dos valores lógicos atribuídos às proposições A e B, a proposição A condicionada a B e negação de B, condicionada à negação de A, tem somente o valor lógico falso. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando ainda agora do que eu falei na questão 7, é interpretar a questão, é entender e saber o que a questão está pedindo. Aqui, ó, lendo aqui e vendo, está perguntando se é uma contradição. Está lembrado? Olha aqui, independente dos valores lógicos atribuídos às proposições A e B, a proposição, a ele dá e a proposição, tem somente o valor lógico falso. Em outras palavras, ele está perguntando se isso é uma contradição. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que desenhar a tabela. Não tem como eu saber se é contradição ou não, se eu não desenhar a tabela. Então vamos lá, vamos desenhar e vamos ver se é ou não contradição. Acompanha aí. Olha qual é a proposição. A proposição é essa aqui. A condicionado a B. Deixa eu ajeitar aqui. Questão 8. E negação de B. Não é isso? Tudo isso aqui condicionado à negação de A. Tá certo? Quer saber se tem somente valores lógicos falsos. Em outras palavras, quer saber se é uma contradição. Vamos desenhar a tabela e vamos ver se é contradição. Olha lá. Como é que a gente desenha isso aí? Aqui é bom que a gente vai recapitulando todos os conceitos que a gente aprendeu, não é? Primeira coisa, a gente coloca as proposições simples. A, B, negação de A, negação de B. Resolve parênteses, colchete, chave. Como eu tenho uns parênteses aí, ó. Primeiro, A condicionado a B. Primeiro parênteses aí que aparece, não é? Depois, negação de B como está só, eu vou resolver o colchete, que é A condicionado a B e negação de B. Por último, eu vou resolver tudo. Eliminando aí os parênteses colchetes, eu vou resolver tudo. Então, ó, eu vou ter no final aí o quê? Vou ter aí, ó, A condicionado a B e não B, não é isso? Condicionado a não A. Tá certo? Então vamos lá, ó. Duas proposições significam quantas linhas? 4 linhas. Olha aqui. 4 linhas. Beleza? Então, ó. Vamos só dar uma apagadinha aqui para não ficar feio. Olha aí. Agora vamos colocar os valores. Vou colocar de uma cor só, que você já consegue identificar, ver, visualizar o que é verdadeiro e o que é falso. Então aí, ó. A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. B, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Negação de A, falso, falso. Mudando os valores, verdadeiro, verdadeiro. Negação de B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A condicionado a B. A antecedente, B consequente. O conectivo é o condicional. Quando é que é falso? Antecedente verdadeiro, consequente falso. Ocorre aonde? Aqui, ó, segunda linha. No restante é verdadeiro, começou com falso, eu já sei que o final dá verdadeiro. Agora aqui, A condicionado a B e não B. Então observe que eu vou olhar para essas duas colunas aqui, através do conectivo E. Então, quando é que no E é verdadeiro? Lembra aí. Verdadeiro se as duas proposições são verdadeiras. Então, se A condicionado a B for verdadeiro e não B for verdadeiro, a proposição é verdadeira. Caso contrário, vai ser falso. Tem isso aqui? Tem, olha aqui na última linha. Verdadeiro. Aqui, ó, tem pelo menos um valor falso. Então é falso, falso, falso. Tá certo? Por último agora. A condicionado a B e não B condicionado a não A. O conectivo é esse aqui.
Tudo isso aqui é antecedente. Isso aqui é o consequente. Então, o que é que nós temos? Deixa eu apagar aqui, ó, só para me mostrar para vocês. Eu tenho essa coluna condicionada a essa coluna não há aqui. Essa coluna é o antecedente, essa coluna é o consequente. No condicional, quando é que é falso? Antecedente verdadeiro, só tenho aqui, consequente falso. Na mesma linha, não deu. Então eu sei que é verdadeiro. Quando o condicional começa com falso, eu já sei que o final é todo verdadeiro. Olha aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma tautologia. Qual foi a pergunta que ele fez? Ele quis saber se essa proposição, independente dos valores, tem somente valor lógico falso. Totalmente errada a questão. Ele queria saber se era uma contradição. Depois que você desenhou, você achou que foi uma tautologia. Então essa questão 8 está totalmente errada. Tá certo? Tranquilinho? Viu? Única questão que até agora eu desenhei a tabela. De fato, foi essa. E você vai ver que realmente só é assim. As outras a gente aplica apenas o conhecimento que a gente tem das relações que a gente mostrou lá naquele resuminho que a gente fez, tá certo? Então, vamos lá, seguindo aí. Questão 9. As proposições. Se o delegado não prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. E se o delegado prendeu o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. São equivalentes. Precisa do conhecimento das equivalências. Vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer, e eu prefiro fazer assim, porque eu consigo visualizar melhor. Se você conseguir resolver através do texto, ótimo, excelente, não tem problema. Eu prefiro transformar essas proposições aqui, que estão textualizadas em símbolos, porque eu consigo ver melhor, tá certo? Então vamos ver aqui, na 9. Olha aí. O que é que ele disse? Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. Ele quis dizer o quê? A condicionado a B. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, a operação agarra não será bem sucedida. Ele disse que era igual a se o delegado prender, observa que A era não prender. Então, se o delegado prender, é negação de A. Então, a operação agarra será bem sucedida. Ele disse que a operação, no B, ele disse que a operação agarra não será. Então, se a operação será negação de B. E aí, existe essa relação de equivalência? Existe A condicionado a B igual a não A condicionado a não B? Não, né, gente? Questão 9 está errada. Por quê? Qual é a relação de fato que existe do condicional? Uma delas é que A condicionado a B seria não B condicionado a não A. Essa aqui seria correta. Só que a da questão é essa aqui. Então a questão está totalmente errada. Tá certo? Algum problema? Não, né? Então, tranquilo. Vamos ver agora aí a questão 10. A negação da proposição. O cartão de Joana tem final par ou Joana não recebe salário mínimo? O cartão de Joana tem final ímpar e Joana recebe acima do salário mínimo. Olha aí, vamos ver aí. Vou fazer do mesmo jeito, vou transformar em símbolos que eu consigo ver melhor. O que é que ele disse aí na questão 10? Traduzindo aí. A negação da proposição. Então ele quer a negação da proposição. O cartão de Joana tem final par ou Joana não recebe salário mínimo. Isso aqui. Ele disse que o cartão de Joana tem final ímpar. Bom, se eu disse que o cartão de Joana tem final par, dizer que ele tem final ímpar é não há. E Joana recebe acima do salário mínimo. B aqui, eu disse que era o quê? Joana não recebe salário mínimo. Se eu disser que ela recebe acima, seria negação de B. E aí? Tá certo isso aí? Existe essa relação? Negação de A ou B é igual a negação de A e negação de B? Corretíssimo, pessoal. Lembra lá a negação de proposição composta? Negação da disjunção, o que que é? É uma conjunção. E eu nego as proposições simples. Então a questão 10 está certíssima. Tá certo? Se A for a proposição todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Lembra lá? Todo, algum e nenhum? Relação de negação? É a perguntinha aqui da 12.
Se A for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará enunciada corretamente por nenhum policial é honesto. Errado, né, gente? Qual é a negação de todo? A negação de todo é algum. Então, para essa questão estar correta, seria algum policial não é honesto, tá certo? Porque a negação de todo é algum. Então, da forma como está aqui na questão, está totalmente errado. Belezinha? Tranquilo? Viram aí que nos exercícios, você viu que a matéria é super simples, super tranquila, super sossegada. A gente conseguiu fazer um apanhado de tudo que foi falado, a gente conseguiu resolver as questões a contento, sem problema, e você viu que é bem tranquilo. Então, confie em você, vai com fé e boa sorte.